Olá, boa tarde, pessoal. Como estão todos? Espero que bem. Vamos a mais uma leitura do índice futuro do Ibovespa. Hoje, dia 15 de janeiro, vamos fazer mais uma análise aí do que aconteceu da semana, o que a gente pode esperar para a semana que vem, quais foram as probabilidades. Espero que todos gostem. Deixe seu like se chegou aqui nesse canal. Aqui a gente fala de análise gráfica. Tenho os meus mentores como Al Brooks e fiz também o curso do Felipe Aranha, do qual eu indico. As duas páginas estão aqui embaixo. Também faço as traduções do relatório da Bolsa de Nova York, que ficam disponíveis no site do Felipe Aranha. Esses vídeos dessas revisões do Ibovespa são produções minhas, não tem nada ligado a nenhum dos dois, mas são duas pessoas com quem eu estudei, com quem eu acompanho e indico a todos vocês também. Tem muitos outros também que eu acompanho, se você quiser saber pode entrar em contato comigo. Também vou falando aqui no canal. Mas eu não quero fazer propaganda de ninguém, só peço que tomem cuidado com o que vejam por aí, porque tem muita coisa que parece bastante profissional e é furada, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos ao que está acontecendo aí na semana no mercado. Esse mês não tá sendo muito bom para mim, eu comecei um novo curso do qual me atrapalhou um pouco na minha visão. Então, não é por causa do curso, tá, gente? Porque quando a gente está aprendendo uma coisa nova, é difícil assimilar com o que a gente já tem, e isso confundiu um pouco a cabeça, porque como a gente não sabe esse assunto novo, a gente acaba errando que se aprende. Mas por ser um assunto novo, e até eu tava conversando com um cara que tá num grupo de trading aí que eu tenho, de traders novos, e ele tá lendo o livro do Al Brooks e veio tirar algumas dúvidas. E o que eu gostaria de dar um conselho para quem tá começando a estudar, principalmente de Al Brooks, que é um conteúdo muito denso, não é um conteúdo fácil e simples. Vocês vão errar muito, porque quando a gente está aprendendo uma coisa nova, até a gente aprender mesmo, fica tudo muito turvo e é muito difícil. Primeiro porque a gente está trabalhando aqui com um cenário de probabilidades do que pode acontecer. E segundo que a gente vai perder dinheiro porque vai estar errado, então você tem que fazer um planejamento de sobrevivência do mercado até você aprender de verdade. Você precisa passar pela etapa da sobrevivência. Então não coloque tudo que você tem. Tome cuidado, porque você vai perder. E você vai perder porque você não sabe ler. E até aprender a ler leva um tempo, porque também não é uma coisa fixa. E você precisa compreender que há as probabilidades. Não é uma coisa fixa, existem probabilidades. Tem um player que está comprando e tem outro player que está vendendo no mesmo preço, com probabilidades diferentes, com gerenciamentos diferentes, que o mesmo player que está comprando naquele preço e o mesmo player que está vendendo naquele preço, ambos podem ganhar dinheiro por gerenciamentos diferentes. Na medida que você compreende isso, você precisa compreender o seu operacional e, a partir do seu operacional, fazer o seu gerenciamento. Então, tem uma escala de entendimento, um processo de aprendizagem que leva tempo para você construir. E é muito difícil apalpar esse conhecimento, materializar esse conhecimento nas mãos.
Então é muito sutil, é muito psicológico, é muito provável, é tudo muito provável. Então, até você passar pela etapa aprendizagem de gráfico, ou de fluxo, ou de qualquer outra coisa que você quer aprender, que funciona no mercado de diversas maneiras, você vai ter o seu tempo de aprendizado, e desse tempo de aprendizado você vai perder dinheiro, e você precisa aceitar isso. Você precisa montar a sua estratégia de sobrevivência. Se você quer começar no mercado, você precisa montar a sua estratégia de sobrevivência, ok? E colocar um objetivo, uma meta. Você não vai ficar tentando isso para sempre. Isso é uma coisa difícil e há uma diferença entre persistência e teimosia. Na persistência, você aprende com seus erros. Então, tome cuidado para ver se você não está sendo apenas teimoso. E coloque metas para você também entender a partir de que momento é uma teimosia. Vamos começar aí no gráfico semanal. Tínhamos dito que o mercado continua em um canal amplo de baixa. Essa é o predomínio do mercado. Mas a partir desse momento da 29, onde nós temos um impulso forte de alta, o primeiro impulso forte de alta que tivemos, uma correção rasa e lateral, com sobreposições de barras e não mais tendências de baixa. Um segundo impulso, em que o mercado demora a se decidir se vai para cima ou não. E uma tendência fraca de baixa a partir dessa 45, com barras sobrepostas, barras de alta, barras de baixa, armadilhas de segunda perna na 50. Já fizemos um fundo majoritário mais alto pela primeira vez. Um canal de baixa fraco pela primeira vez. Então, tudo aqui pela primeira vez. Temos projeções para baixo, sim, a gente está numa lateralidade aqui nessa região, ou seja, a lateralidade nós temos premissas compradoras e vendedoras e probabilidades iguais para romper em ambos os lados. Mas se fosse para eu tentar alguma coisa e fosse obrigada a tentar alguma coisa, eu ainda inclinaria para uma baixa, porque a gente está numa tendência de baixa. Agora, eu fico mais atenta, porque a gente já começou a fazer uma coisa diferente por aqui. Semana passada, nós dissemos que ele poderia vir testar a 52, tá? E tivemos um colega que comentou no vídeo abaixo, no último vídeo que postei, do domingo passado, que havia também a tendência de baixa, a linha média móvel exponencial de 20 períodos, 20 semanas, né, do semanal, né, que poderia vir testar, e ele acertou, rompeu essa máxima aqui, que era o teste, tinha essa linha minoritária aqui passando também, que eu falei que poderia vir testar ela, e também essa linha aqui, eu acredito que era essa linha aqui, nem era essa linha aqui, e rompeu e foi lá testar a média móvel, como ele falou, e aqui a gente já encontrou um pouco de, pelo menos, realização de lucros dos compradores. Então parece que os compradores também não estão tão assim para comprar. A gente tem uma barrinha 1 que foi um dojizinho de alta, a gente tem sombras, não parecem ter tanto ímpeto assim. Então, lateralidade eu acredito que é mais provável, vendo nosso gráfico semanal com sombras acima. Para o mercado fazer essa sombra acima, olha aqui, ó, e mais uma barra de baixa é fácil, porém aqui a gente veio de uma barra de alta rompendo máximas, né? E aí quando a gente tenta uma nova baixa, encontra compradores, mas o ímpeto não parecia tão bom aqui na 1. E aí a gente tem
pelo menos compradores realizando seus lucros aqui em cima, melhorando seu gerenciamento, melhorando a sua posição de compra mais aqui para baixo. Então, se o mercado vier mais aqui para baixo, eu acredito que o mercado está mais comprador aqui embaixo, tá? Então, eu acredito que a gente possa ter mais uma baixa. Agora, nós temos vendedores interessados em vender? É aí que a gente não sabe. A gente sabe que o mercado está num canal amplo de baixa, que temos essa linha de tendência de baixa também para ser testada, temos essa máxima da 48 também para ser uma possibilidade de ser testada, e uma força de alta aqui um pouco mais forte que a de baixa, mas não com tanto ímpeto. Apostaria para a semana que vem uma lateralidade dentro dessa barra 2, tá? E se formos acima da barra 2, eu acredito que tem mais vendedor. Eu, Luísa Fajardo, não que eu vou vender ali, eu vou ver como é que o mercado chega ali, tá? Então, vamos traçar isso aqui. Tá? Precisa ver como o mercado chega ali, porque a gente tem pontos de resistência aqui para cima, nessa máxima da 48, na linha de tendência de baixa que não tá tão bem traçada por aqui. Então, a gente tem pontos alvos mais para cima também. Então, talvez os vendedores estejam esperando chegar nesses alvos para começar a vender forte. A gente não tem uma boa barra de sinal de compra, mas é uma péssima barra de sinal de venda, correto? Então, vamos lá para o diário. No diário, viemos de uma forte barras consecutivas de alta. A gente tenta fazer uma reversão aqui na 6 e não consegue nem fechar com uma barra de baixa. Fomos fortes lá para cima. O ponto de teste que eu falei era na máxima da 250 e na linha de tendência de baixa minoritária, que era esse canalzinho aqui, né? Esse canalzinho aqui que eu tinha traçado. Mas o mercado resolveu romper essa linha de tendência minoritária de baixa aqui, e essa 10 pode ser um possível pullback desse rompimento. Pode. Para buscar mais compradores aqui, né? Talvez os compradores já não estão mais tão dispostos aqui. Buscar mais compradores aqui para seguir subindo nessas trajetórias aqui, ó. Ver como a gente já visualiza pelo diário um possível cenário de alta, tá? Temos uma resistência também aqui, antes dessas resistências aqui em cima, mas não é uma boa barra de sinal de compra para a semana que vem. É uma barra de sinal de fraca, aparentemente parece uma correção ou um pullback desse rompimento, tá? Vamos ver o que mais. Desse rompimento, eu fiz essa volta em V, medi essa volta em V, a gente tem 50% bem na região da máxima, que é uma resistência da máxima anterior, da linha de tendência de baixa. Temos o 61,8 também logo um pouco acima, e o 100% dela daria um rompimento aqui, um possível rompimento desse canal amplo de baixa. $60 minutos. 60 minutos a gente ensaiando uma lateralidade aqui embaixo. Essa região era uma região de compra. Mas a gente veio forte para baixo, né? Ele caiu forte aqui para baixo, né? Então, estamos dentro da lateralidade, tanto que eu falei lá no semanal
que provavelmente a gente poderia ficar lateral. O semanal parece uma lateralidade, tá? Um pouco viés mais altista aqui, mas acho que um pouco provável. Acho que a probabilidade é uma dispersão, pelo menos, desse movimento de alta. Nos 5 minutos, a gente tem uma forte baixa aqui, mas não deu continuidade dessa forte baixa. Nós tínhamos aqui uma forte suporte, que foi respeitado em vários dias, tanto que no dia anterior, quando chegou aqui, mas ele veio de um canal amplo de baixa, que seria uma fraqueza vendedora, uma tendência de baixa mais fraca. Quando chegou aqui, encontrou fortes compradores rompendo essa tendência, mas ele não conseguiu romper. Ó, aqui, de certa forma, acumulou ou distribuiu, compradores distribuindo aqui suas compras, ou vendedores acumulando suas vendas. E aqui a gente tem um rompimento de baixa no outro dia, com uma tendência forte de baixa acontecendo. Chegando nessa região, nós vemos uma mudança de tendência aqui de baixa nessa 12 nessa 13, tá? Aqui já poderia ficar mais atento. Aí a gente tem uma barra de reversão que acaba revertendo forte, ou seja, é uma região de suporte e intenção compradora, aparentemente. Veio de uma tendência de baixa e aí encontra compradores aqui forte nessa região, tão forte, depois de vir uma tendência de baixa, é esquisito. Rompendo a bandeira final da barra 10, a bandeira final de baixa, fazendo uma 2BR aqui, que eu gosto, quando rompe a bandeira final e volta com tudo para dentro, preço recusando preços aqui em cima, venda aqui, porém o mercado não conseguiu fazer uma baixa, um fundo mais baixo, tá? Não conseguiu. Isso aqui é presença compradora aqui, briga de gigante, fez a 30, fundo duplo, daria uma compra acima dela, fechamento dela, poderia tentar uma compra aqui, depois de uma força de alta, sabendo no macro que aqui era um suporte, tá? Mas veio de uma tendência forte de baixa, então era, de certa forma, arriscado, mas o risco era pequeno aqui, né? Se você comprasse em cima dela, poderia usar ela mesma ou aqui embaixo, ou talvez aqui embaixo, tá? Que daria o topo daqui em cima, 1 para 1 dela, pelo menos. E aí aqui, a partir desse momento, a gente tem um forte rompimento de um topo anterior, a gente tem uma presença compradora aqui forte, barras fortes de alta, e os vendedores perdendo aqui, né? 36, 38, perdeu aqui, não conseguiu nem fazer uma segunda perna, não conseguiu encontrar aqui a segunda perna, conseguiu encontrar a segunda perna bem depois de um TTR formado, de uma perna de baixa e uma perna de alta, e os dois brigando aqui. 46 e 47 a gente já vê compradores perdendo essa briga numa região de venda, e a 49 consegue chegar lá embaixo, mas não lá embaixo de novo, chegou na região de suporte dos compradores, e aí a gente, tem compradores aqui de novo, L1 sendo vendida na média móvel, L1 sendo comprada na média móvel, mercado já lateral, tá? Eu já suspeitaria do mercado lateral com essa força aqui, tentaria uma venda na 22, eu cheguei, o mercado estava aqui já na 31, na 30 aqui, mas como eu não tinha analisado o mercado todo, não fiz nada, e nesse dia eu só perdi dinheiro ainda por cima. Essa semana não foi boa para mim. Mas aqui, depois dessa forte alta, eu iria suspeitar, eu iria esperar essa dispersão dessa alta aqui, rompendo a bandeira final, né? Bom, se já me mostrou uma bandeira final aqui também, ou seja, pode ser a final da tendência mesmo, né?
dessa rápida tendência de baixa que faz tempo que a gente não tem. Mas foi a primeira tendência de baixa que a gente teve. Então, eu acredito que aqui em cima nós temos vendedores agora ativos, nesse caso. Nós temos compradores interessados aqui nessa região, tanto que cadê os vendedores aqui? Ó, todos os compradores ganharam, tá? Por quê? Eles ganharam força aqui, e aí quando veio a baixa, já veio em duas pernas, não conseguiam fazer um fundo mais baixo, tá? Isso já é um indicativo. Olha a força que veio aqui para cima, tá? Olha a velocidade que veio para cima, veio rápido, veio rasgando, o suporte anterior, isso aqui era um suporte majoritário, um topo majoritário, foi rompido. Quando tenta fazer a baixa, essa baixa vai para 50% dessa perna aqui de alta e encontra compradores, e essa 38 tinha mostrado que não tinha presença compradora aqui em cima, mas mesmo assim faz uma 42, e aí recusa os preços na 43, e mesmo com essa recusa na 43 faz uma 44 mais uma vez. Então compradores apostaram aqui nessa 42, tá? E faz a 45, e compradores tentando sair de suas posições na 43, na máxima da 42, não conseguiram. Fraqueza compradora, precisou dispersar essa fraqueza compradora para o mercado vir e fazer um topo mais baixo mais uma vez, mais alto mais uma vez, tá? Então essa perna aqui, comparado a essas duas pernas aqui, com dificuldade de fazer duas pernas para baixo. E aí quando a gente tem a chegada no suporte, uma forte compra aqui, uma forte interesse comprador, ou pelo menos uma forte realização dos lucros por parte dos vendedores que talvez não achariam que o mercado iria mais para baixo. E a gente tem duas pernas muito mais tranquilas do que essa perna de baixa. E aí quando a gente chega na região de venda mais uma vez, o mercado fica lateral, não consegue ir para baixo, tá? A gente tem a dispersão do momento comprador aqui em cima, que a gente já sabia que não tinha intenção compradora aqui em cima, mas o mercado não consegue chegar lá embaixo. Aqui a gente tem 69, 70, 71, fraqueza compradora, tá? A gente tem uma barra depois de uma cunha aqui, 66, que foi uma boa tentativa de venda, tá? Depois de perda compradora aqui na 65, para ir até lá embaixo no fundo, mas aí falha e vem a 68, e aí a gente tem aqui 68, 70, 71, que eu já achei esquisito isso aqui, depois uma fraqueza de alta aqui. Os vendedores estavam protegidos, ainda quem colocou o seu stop na 66, veio a 73 e mais uma vez falha na 74, na 75, porém uma dispersão compradora aqui nessa perna, uma dispersão mais fraca ainda, compradores mais fracos nessa perna, e a gente veio uma 73 que parece estar aumentando vendas, e aí na 76 o mercado fica feliz, no caso eu, né? E aí quando vem a 77, falhou. Então, 1, 2, 3, falha, 78 vendedores saindo das suas posições. Vendedores saíram de suas posições, deram gás para compra, chegou lá na máxima, tocando a média móvel do 30, que estava pedindo um teste. Então, mais uma vez, a gente tem vendedor perdendo. E aí a gente faz a última perna de baixa do dia, como uma cunha, 3 puxadas para baixo, ou seja, fraqueza vendedora mesmo, né? Veja essas barras aqui, olha como desceu, 87, 89, 93, 97, daí quando chega aqui, essa barrinha mequetrefe de sinal, na 99, a gente tem um impulso de alta mais uma vez. Então, aparentemente, aqui para mim, parece que os compradores estão ganhando nessa lateralidade. Então, vendo por uma perspectiva de 5 minutos, eu acredito que o mercado pode abrir com gap de alta, tá?
Mas por ser lateralidade, nós temos probabilidades tanto compradoras quanto vendedoras. Eu não sei o que vai acontecer, tá? O mercado pode ficar nessa região lateral. Eu acho que é um preço que o mercado encontrou rejeição aqui em cima, né? Nesse grande gap de baixa. Voltou com tudo. A gente tem uma certa distribuição. Então, podemos estar entrando num cenário, se a gente for aqui olhar no diário, depois de um impulso, um canal amplo de alta, tá? Se isso aqui foi um impulso, a gente pode estar entrando num canal amplo de alta. E se a gente tem a última correção da tendência de baixa, que é essa aqui, é o primeiro impulso de alta, então a gente já poderia pensar que isso aqui seria o primeiro impulso de alta. Então, a gente já poderia pensar que a gente está fazendo um canal amplo aqui, ó. A última correção seria a primeira perna de alta. Então, poderia pensar que talvez aqui seria já um cenário altista. Mas tem muita coisa ainda a acontecer. Tem linhas de tendência majoritárias para romper, tá? Podemos ficar mais lateral aqui um tempo. O mercado gostou dessa posição. A gente tem uma lateralidade aqui. Mas olhando aqui nos 60 minutos, a gente vê de impulsos de alta, aqui eu não consigo identificar se é melhor vendedor ou comprador. Eu não consigo nos 60 minutos identificar o que é melhor aqui. Então, aquele cenário que eu mostrei para vocês que os compradores estavam ganhando é bem micro. Então, mais provável realmente uma lateralidade nesse pacote grande aqui, ó. Isso aqui, ó. Lateralidade. Se estamos em lateralidades, rompimentos tendem a falhar. Então, se estamos em lateralidade, se romper para baixo, é provável que falhe, tá? Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. Então, pessoal, é isso aí. Espero que gostem. Deixe seu like se chegou até aqui. Considere se inscrever no canal. E os comentários estão abertos para sugestões, seus estudos, suas perspectivas de mercado. Espero fazer aí um grande grupo de estudos de price action. Até mais e obrigada a todos.